O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que as suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarto domingo, quarta semana já da Santa Quaresma, esse período tão maravilhoso, né, que Deus, na sua misericórdia, nos oferece todos os anos para intensificarmos dentro de nós, né, aquele trabalho de renovação, de reconstrução e de aperfeiçoamento, né, que se chama conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Assim que com a igreja nós começamos esse caminhar quaresmal, esse santo retiro, né? E hoje, nesse quarto domingo, eu vou tirar algumas coisas assim para colocar com vocês aí e que podem ser importantes para a nossa vida. Sempre dentro também do tema da campanha da fraternidade, que tem tudo a ver com a quaresma, com o Evangelho, com Cristo, né? Eu vim para servir, né? Vim para servir. O que eu estou fazendo? Para ser um bom servo de Deus. Então, tomando agora as leituras, né, a proclamação da Santa Palavra, né, então, a primeira, né, tirar do livro das Crônicas. Quem não está muito habituado à leitura, à reflexão e à oração com a Bíblia, talvez, né, existe um livro na Bíblia chamado Crônicas, né, não só um, dois, Crônicas 1, Crônicas 2, né, Crônicas, né, um título geral. Nós sabemos que também na literatura brasileira, universal, existem gêneros de escrever, né? Histórias, né? Fatos de escrever. E um deles é uma crônica. Nós temos o Rubem Braga no Brasil, tem muitas pessoas importantes, pequenas crônicas em jornais, toda semana, todo dia, né? Pequenas, algumas são pérolas, né? De ensinamento, outras nem tanto, né? Então, então também existem as crônicas. E vocês veem uma parte dessas crônicas do livro, é parte da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Isso refere a uma época que o povo estava muito mal, né? Estava jogando os valores tudo para baixo, para fora, vivia de uma forma indigna de ser filho de Deus, ser o povo de Deus, né? E o Senhor, na sua misericórdia, mandava mensageiros, mandava profetas, lembrar para ele: olha, o caminho não é esse, já convertei-vos e tal, e nada, né? O povo, né, que não queria saber, né? E no fim, então, não aguentou. Bom, agora vocês vão aguentar, né? Aí mandou o rei Nabucodonosor, foram lá, destruiu Jerusalém inteira, né? E os levou ao cativeiro da Babilônia durante 70 anos. Na verdade, eles foram escravos, né, lá na Babilônia, né, até que surgisse, né, o rei Ciro, né, e o rei Dario, né,
o Ciro, né, e que foi, né, tocado, né, por Deus verdadeiro também, né, e ele com dó, né, do povo, né, e se reivindicava, estava triste, não queria mais trabalhar, né, estava cansado da vida, né, e o salmo responsorial é interessantíssimo, né, que foi cantado aqui, nós estamos tão bem, né, que dizia assim, né, que junto aos rios da Babilônia nós nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Os nossos instrumentos musicais, as armas estão pendurados aí, nos salgueiros, nas árvores, no fundo do galpão, né? E estamos tristes, estamos, né? Não aguentamos mais, não temos mais tempo. Aí Deus inspirou Ciro e até os guardas, né, dele, olha, cantem a canção de vocês, eles são tão bonitas, né? Eles não tinham mais esperança, né? Estavam muito ruim. Então Ciro, né, inspirado por Deus, mandou que eles voltassem, né, os libertou e eles foram. Às vezes se usa na história, né, sagrada Ciro como uma figura de Jesus Cristo, do rei. Não, né, existe uma interpretação, né, plena, plenior, chamada na Bíblia, que dá para colocar isso. Mas não é, por exemplo, Davi. Davi foi o precursor, né, de Jesus, o novo, até é chamado Novo Davi, né, tempo de paz, porque ele trouxe tudo. Então cabe melhor a Davi dizer, né, uma figura de Jesus Cristo, o rei, né, do que de Ciro, né, mas ao mesmo tempo ele libertou o povo. Então Jesus veio libertar a humanidade do seu pecado, né? Veio iluminar, afastar as trevas com a sua divina presença cheia de luz, etc. Então há tudo isso. Então aqui nessa primeira leitura nós temos ao menos 100 anos da história do povo de Deus no Antigo Testamento, né? Então eles voltam para casa. Então a nova quaresma é um apelo voltar para casa, quem não está em casa, quem está triste, quem está abatido, quem está no mundo escuro, quem não está na luz de Jesus Cristo. Então está na hora, né? Sempre é tempo tal, para entrarmos em plena luz, né? E não acontecer, como diz o Evangelho, quem não vive na luz, né? Ele odeia a luz, né? Porque as obras dele não são da luz, as obras são obras de treva. Como é que ele traria para cá isso hoje? Por exemplo, o que é treva na vida das pessoas? A mentira. É uma coisa muito espalhada hoje, né? Desde os mais altos mandantes do nosso país, né? Mentir hoje, né, é parte, né, da pessoa não reconhecer os seus próprios erros, né? Então ele fica jogando a culpa nos outros. Então isso é treva, então eles odeiam a verdade. Eles se afastam daquilo que é certo, né? Porque a vida deles é uma vida de escuridão, de trevas, né? E não de luz, né? Então, fala isso no Evangelho, né? Odeio. Agora, aqueles que falam a verdade, né, eles não se escondem. Quem não vive na luz de Deus, na verdade, ele precisa se esconder, nem que seja mentindo, nem que seja jogando culpa sobre os outros. É uma forma de se esconder e não reconhecer a verdade, e não ser filho da verdade. E nós somos chamados a ser, por vocação, desde o batismo, a ser presença de luz, né? E isso implica, né, só a verdade ilumina, só a verdade liberta, né? Só o amor constrói. E todas essas verdades são deduções desta realidade diferente de Jesus Cristo, luz do mundo. Então que tenha, né, os que nele crerem vão ter a vida eterna, porque eles já estão condenados. Eles não houver uma reversão desse estado de oposição à luz, né? Jesus diz, o mundo já foi julgado. Como se entende isso, né? Então, Jesus diz assim, quem crê está salvo, quem não crê, né, corre perigo. Não, já está condenado. Porque o julgamento foi esse. Qual é o julgamento? A luz veio. A luz veio para iluminar. Agora, quem se esconde, se afasta da luz, já se coloca numa posição, né, se exclui, né, da salvação, né, de Deus. Né? E interessante, a segunda leitura, né, foi a Bíblia que fez, né? Tão bonitinho, né? Ela fez, né? A segunda leitura, como sempre São Paulo, fala às comunidades efésias, no caso de hoje, né, exatamente para nós lembrarmos que a salvação é obra de Deus, não é resultado de nosso esforço, é um dom de Deus. É por graça que foste salvo, e não por coisa outra nenhuma. É um dom de Deus. É claro, tão precioso, e a gente não pode, no mundo
em que as pessoas, vamos dizer assim, não são ajudadas a pensar a própria vida nessa dimensão eterna, nessa dimensão extratemporal, né? E amanhã depois vai terminar a nossa presença no tempo, mas a vida continua, né? E essa vida será como nós tivermos escolhido viver de acordo com esse dom preciosíssimo. A salvação, né, vem de Deus, não vem de nós, é dom, né, é de graça que fosse salvo. Então tem todas essas realidades assim que servem como mensagens para nós, né, para nós. Aproximamos-nos da luz para que se manifeste em nossas ações, né, sejam realizadas a esta luz. Então serão sempre boas, justas, honestas, fraternas, que fazem comunhão, que unem as pessoas e que levam paz, né? Tudo que o mundo quer, tudo que qualquer coração e mente humana buscam é isto. E nós temos essa preciosidade, né? O dom de Deus em nós, para também ajudarmos outras pessoas. E diante do nosso curso, semana que vem, mais uma vez, estas jovens, né, que vão ver lá, que elas percebam que nós somos filhos e filhas da luz, né? Que andamos na luz no nosso dia a dia, no nosso namoro, na nossa vida conjugal e familiar, na nossa profissão, no nosso trabalho. É isso que o mundo precisa para ser curado de todos esses erros, vícios, corrupções de tudo quanto é tipo de forma, né? Então que Deus nos ajude e nós queiramos ser. Mas eu queria ainda comentar uma particularidade, né? Aqui o Salmo responsorial, o refrão, que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Para nós, o que é importante? Saber que Deus, o nosso Pai, nunca vai se esquecer da gente. Mas tem uma forma humana que Deus usa aqui, né? No meu tempo, sabe como se falava? Quando a pessoa queria afirmar uma coisa, para dizer que era verdade. Eu juro por Deus. A gente procurou corrigir, porque jurar por Deus pode pecar contra o segundo mandamento, não usar o nome de Deus em vão, né? Agora, eu juro, quero morrer se eu fiz isso, né? Não é? Aqui, era assim, quero que a minha língua grude no céu da minha boca. Né? É uma expressão dessas, né? Uma maneira de falar, no caso aqui, do infinito e eterno amor que Deus tem para nós. Por isso, como diz a oração do dia, também nesse quarto domingo, né, cheios de fervor, exultantes de alegria, de fé e de esperança, vamos continuar a caminhar esse caminho de sempre mais profunda conversão a Deus, a nós mesmos, né, a nossa verdade pessoal iluminada por Deus, né, e a nossa conversão comunitária e a todas as pessoas e a criação de Deus do Deus. De pé, renovemos então a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus